E vocês todos são muito bem-vindos nesse nosso encontro. Na tela, vocês estão vendo aí que a disciplina é de estágio, né? Porém, como são vários alunos de pedagogia, eu vou falar um pouquinho sobre projetos e práticas de ação pedagógica, que algumas alunas já entraram em contato, já tem gente que está nessa etapa do curso, e eu vou dar uma orientação, porém, eu vou pedir que vocês, assim, observem essa orientação, anotem, se for o caso, mas provavelmente, cada aluno vai estar em uma etapa, porque pelo que eu estou vendo aqui no cronograma, nós temos alunos de 2018, 1, 2, 3, 4, que são os 4 semestres, né, que tem que fazer, 2019, 2018, 3 e 4, e 2019, 3 e 4. Então, são pontos diferentes do projetos e práticas, tá bom? Então, eu vou dar uma orientaçãozinha assim um pouquinho mais rapidinha sobre o que é o projeto, como vocês devem fazer, por que que ele é feito, tá bom? Então, o que que acontece? Projetos e práticas de ação pedagógica, está no nome, né? É uma prática que você vai ter que exercer. Mas eu vou ter que dar esta aula para em alguma escola? Não. Você vai fazer tudo online, tá? É como se você estivesse preparando uma aula para os seus alunos e você vai enviar essa documentação, esse plano, essas aulas, para alguém fazer ali uma avaliação, tá bom? Esse projetos e práticas, ele está ligado à disciplina de orientação e prática. Então, quem já está nessa etapa, que a partir do terceiro semestre, se tem alguém que está antes disso, não tem essa disciplina, tá bom? Essa disciplina começa a partir do terceiro semestre. O que que acontece? A disciplina de orientação e prática é que vai dizer para você qual é o projeto que você tem que fazer. Por exemplo, são 4 projetos do terceiro semestre até o sexto. Então, um deles vai ser orientação e prática em projetos da infância. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer sobre educação infantil. O outro vai ser orientação e práticas do ensino fundamental. Então, você vai elaborar um projeto, que depois a gente vai entrar em detalhes na semana que vem, tá bom? Porque esta aula é mais um pouquinho voltada para o estágio também. Você vai fazer uma atividade voltada para o ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Se for orientação e prática em ambientes escolares e não escolares, você também vai fazer um projeto voltado para essa área. E, atenção, sempre um só. Você vai escolher ambientes escolares ou não escolares, tá bom? E também você vai ter um outro projeto, que é orientação e prática em supervisão e orientação escolar. Também você vai escolher ou supervisão ou orientação. Você não vai ter que fazer os dois, tá certo? E também tem um outro detalhe, gente, importante aí. Dependendo do semestre que o aluno entrou, ele vai ter uma sequência diferente dessa que eu falei, tá bom? Então, por isso que eu falei, qual é o seu norte? O que que você tem que observar para você fazer o seu projeto? Você tem que observar a sua disciplina de orientação, tá? Se a sua disciplina de orientação está falando projetos infantis, né, educação e prática em projetos infantis, agora eu nem lembro, mas eu já acabei de falar, porém, você vai fazer sobre educação infantil, tá? Se for ensino fundamental, a sua disciplina de orientação, você vai fazer sobre ensino fundamental, né, orientação e prática em projetos da infância. Então, é de 0 a 5 anos. E nessa etapa você vai ter 2 opções, de 0 a 3 ou de 4 a 5. Nossa, Leide, muita informação, um pouquinho. Porém, vocês têm o manual. Quando você clicar na sua disciplina de projetos e práticas, quem já está nessa etapa, vai ter o manual disponível para você ler. E a Unip, ela tem, assim, atualizado, né, toda a sua documentação, os seus materiais todos, e eu já dei uma lida no manual deste ano, e ele está bem, assim, bem prático para o aluno, né, está bem explicativo, ele trata de todas as partes ali que pode ser importante para o aluno desenvolver esse trabalho. O que é importante em tudo isso? Primeiro, que você defina aí qual é o seu projeto, né? Seu projeto vai estar ligado a qual área? Então, você vai olhar a sua área de orientação. Aí você vai
ler o manual, porque o manual ele é igual. O que vai mudar é só o tema que você vai fazer o seu trabalho, tá? O passo a passo do manual, o que você vai enviar, de como vai ser, você tá tudo no manual e é o mesmo para todas as etapas, tá bom? Ele não vai dizer para a educação infantil você vai fazer isso, ou para o ensino fundamental você vai fazer aquilo. Ele vai orientar você como preparar o material para ser enviado para o professor que vai fazer a correção, tá? Esse projeto ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa são slides, que você tem que enviar 7 slides, tá? Como se fosse uma síntese do seu projeto completo, tá? Então, eu vou falar, por exemplo, na educação infantil, eu optei por trabalhar com alunos de 4 e 5 anos, e eu vou falar sobre a importância de uma boa alimentação. Ok. Então, você vai ler o manual, vai ver como você vai fazer essa atividade, quais são os passos que você vai ter que apresentar em cada um dos slides. Gente, está tudo dividido, tudo explicadinho, você não vai ter nenhuma dificuldade em entender o processo do envio, né, desse material. Eu trabalho na Unip de quarta e quinta, né, nos polos, das 8 ao meio-dia. Então, além de você poder entrar em contato no 0800, enfim, vocês podem também, acho que, ligar para a Glória, que ela faz um agendamento, porque não dá, às vezes, né, se tiver 5, 6 alunos, talvez, que liguem para que eu possa fazer essa orientação, às vezes eu não consigo dar conta de atender a todos. Então, a Glória faz um agendamento, e aí eu já sei quantos alunos eu vou ter que atender, assim como no polo no outro polo acontece assim também, eu já sei quantos alunos eu vou ter que atender, e aí eu já vou dando assim equilibrada no meu tempo também, tá bom? Então, continuando mais um pouquinho, essa leitura que vocês vão fazer do manual vai abrir muito, assim, um leque muito grande daquilo que você tem que fazer, de como você vai ter que fazer, das informações técnicas, por exemplo, ele tem que estar dentro das normas da BNT, você tem lá todo o passo a passo que você tem que fazer em cada uma das etapas, tá bom? Por isso que é importante que, a princípio, antes de tudo, você leia o seu manual, tá bom? Outra coisa, porque vocês não fiquem preocupados também, é sobre as datas, tá bom? A primeira postagem, ela vai ser, né, vocês vão fazer a primeira postagem de 8 a 13 de outubro. Então, vocês têm tempo para pensar, para se organizar, para procurar um tema que seja do seu interesse, porque se você um dia for realmente, né, optar por dar aula, você pode aproveitar esse trabalho que você fez, né, você pode pôr em prática, né, então, é uma opção até para você ir treinando, porque todo curso superior, pessoal, tem essa parte prática, tá bom? A tutora Melody, depois, ela vai falar do estágio, mas voltado também para os alunos, né, de ensino médio, e essa outra área, né, que da pedagogia também é um pouquinho diferente. Então, o que acontece? Vocês vão estar fazendo esse trabalho tem também atividades, tem teleaula, tem questionário, vocês precisam fazer todas as etapas, tá bom? Outra coisa, eu já recebi a informação do Polo que as provas serão via os questionários. Lembrem-se que os trabalhos, eles não são, assim, não dependem de você estar em grupo com alguém ou não. Então, todas as datas do trabalho de projetos e práticas ou qualquer outro trabalho que você tiver que fazer, você tem que entregar nas datas de acordo com o seu calendário, tá? Não é de falar, mas a prova eu vou responder o questionário. Sim, a prova é sobre o questionário, porém, os trabalhos, eles vão manter a mesma data que já está programada. Outra informação importante para vocês: projetos e práticas não consta do calendário colorido, tá? Vocês vão, se alguém for lá, olhar o calendário e falar, mas ainda não entrou para mim projetos e práticas, você não vai achar essas datas no calendário. Você pode procurar. Às vezes a Unip coloca no manual,
o semestre passado, acho que estava nos avisos da disciplina, tá? E, se for o caso, vocês podem ligar, podem perguntar para mim, não tem problema, eu tenho já as datas, mas não é o momento agora para a gente colocar tudo isso, tá bom? Senão vai ficar uma coisa muito longa, e aí o estágio também, que é do interesse, né, de várias pessoas, vai ficar um pouquinho aí de lado. Então, para que vocês tenham esse pontapé inicial, né, para começar a pensar no seu projeto, por isso que eu quis dar essa informação para vocês. Leitura do manual, vocês precisam pensar num tema que seja do seu interesse para ser gratificante para você fazer, tá bom? Se você escolher um tema que fala, ai, gente, eu não gosto disso, então não faça, né? Faça aquilo que te agrade. Outra coisa, você precisa ter uma bibliografia, tá? Então, eu costumo orientar os alunos que, antes de escolher o tema, pense na bibliografia que você vai usar. Por exemplo, se você pensar num tema super atual, porém, que não tem, não estou nem falando aí no caso da pandemia nem da Covid, né? Alguma coisa, mas que ainda não é tão atual, que ainda não tem nenhum livro escrito, que os autores aí ainda estão elaborando, né? Existe, assim, uma falta de material no mercado, então pensa se vale a pena você usar esse tema, tá? Nada impede que você leia sobre o tema, que depois, daqui os 2 semestres, pelo menos, você faça uma aplicação desse tema que para você pode ser interessante, porque uma das etapas do projeto de práticas é você ter um embasamento teórico. O que é isso, Leide? Você não pode falar de você mesma, tá? Você tem que embasar o seu tema em algum autor que já é conhecido, em alguém que tem, né, uma formação maior do que a sua, do que a minha, inclusive, um doutor, alguém que já escreveu livros. Então, você precisa ter no seu corpo ali do seu trabalho, o que você vai falar? De acordo com o autor fulano de tal, este assunto é pertinente à escola por causa disso, assim, 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 assim. Então, não é você, ou, por exemplo, não sou eu, a Leide, que está falando, é o autor que está falando, porque eu sou uma mera aluna. Então, é o autor que está falando e eu estou concordando com a opinião daquele autor, tá? Então, isso é importante, gente, porque uma coisa só para eu mudar o assunto. Nós vamos ter outra aula só sobre projetos, tá bom? O que acontece? A correção, eu cheguei a fazer várias correções de projetos e práticas. Depois, a Unip, por questões, né, de organização, essas correções passaram para os professores da Unip. Eu sou formada em pedagogia, eu tenho 2 pós, mas eu sou tutora, né? Tenho minha sala de 5º ano à tarde, porém, eu sou tutora na Unip, então eu não sou professora da faculdade presencial, ok? Então, mas a gente corrigia. Aí, por organização da faculdade, os professores passaram a corrigir. Então, pessoal, uma coisa importante em todas as áreas para vocês, inclusive TCC, e quem faz aí outra disciplina que não pedagogia, outro curso, né, que não pedagogia, a correção, ela é uma coisa muito subjetiva, tá? Eu posso ter um olhar mais simpático para o trabalho do aluno, eu posso considerar que aquele aluno se esforçou para fazer o trabalho, que ele tentou apresentar o melhor. Muitas vezes eu ia buscar de onde é esse aluno, porque nós temos alunos que moram no meio do Amazonas. Ele tem facilidade de biblioteca? Ele tem como chegar, né, assistir um teatro? Não. Então, sempre levei isso em conta, tá? Na época, né, existiam tutores que achavam, não, o trabalho tem que ser, é um trabalho acadêmico, então o aluno tem que escrever de forma correta. É verdade. Porém, é um primeiro trabalho, mais ou menos prático, aí que vocês estão fazendo. Então, essa questão da correção vai depender muito do olhar do professor que está corrigindo, tá bom? Então, assim, a princípio, são essas informações que já vai ajudando vocês aí na leitura do manual, na continuação aí do curso, ver o que vem pela frente, pensa já no seu tema que seria interessante para você, ok? Porque aí, quando você tiver, né, maior, se você lendo o manual, você vai ver que vai estar
muito explicadinho, tá? E que não vai ser tão difícil assim fazer esse trabalho, ok? Tutora Melody quer dar uma palavrinha? Antes de eu começar um pouquinho sobre o estágio de pedagogia, eu posso continuar? Não, pode continuar, não tem Tá bom. problema não. Então, eu vou falar, pessoal, que aí eu dei a abertura, a tutora Melody, e depois ela faz o encerramento, tá bom? Gente, o estágio de pedagogia, assim como projetos e práticas, é obrigatório. Eu atendi uma aluna uma vez na Unip, lá no 0800, que mas eu não tenho tempo de fazer estágio. Eu falei, olha, então, infelizmente, você precisa trocar de curso, porque o estágio em pedagogia é obrigatório, não tem como. Você pode fazer o curso todo, às vezes por falta de tempo, porque acumulou algumas disciplinas, ou porque você tem que entregar o TCC. Bom, eu vou fazer o curso todo, depois eu vou me virar com estágio. Ok, é uma decisão do aluno, tá? A gente sempre orienta que ele procure fazer junto com as etapas lá que ele está dentro da sua disciplina, se é educação infantil, se é ensino fundamental, porém, também vai depender um pouquinho da organização do aluno, tá? Objetivo Olê, geral. deixa eu só te interromper um Pois não, pouquinho, pois porque não. aqui no chat eu vi que tem alguns alunos também da licenciatura, então entendam que o estágio em licenciatura também é obrigatório, viu? Não tem Certo. como fugir. Isso. Então, aqui, olha, estágio curricular, objetivo geral, vivenciar a realidade profissional no cotidiano das instituições e desenvolver a reflexão crítica, tendo em vista uma boa qualificação para o futuro exercício profissional. Então, gente, o que que acontece? Nós estamos no momento de pandemia, tá? Aí é importante que vocês também se situem, porque a Unip está aceitando alguns estágios remotos, porém você precisa entrar em contato com a escola, você precisa saber como essa escola está trabalhando, precisa da aprovação da diretora, depois a tutora Melody vai dar esse passo a passo aí um pouquinho mais para vocês. Então, não é uma coisa assim que a gente faz eu tiro de letra. Você precisa, sim, de uma boa organização, tá bom? E em pedagogia, você vai ver no seu manual, que também já está na sua plataforma, você vai ver que você tem uma carga horária diferente em alguns casos aí. Esses projetos e práticas que eu falei, vocês também vão ter uma certa carga horária, que vai estar tudo ligado, tá? O que é orientação e prática? A gente está no nome, prática. Projetos e práticas, prática, ok? O estágio é uma vivência da realidade. Então, você vai entrar numa sala de aula, você vai observar a postura do professor, você vai observar, você vai se colocar ali naquele lugar, o que você faria, né, se você tivesse naquela sala de aula? Né, porque nós temos que ter todo cuidado hoje, porque né, existe toda aí essa questão dos direitos e tudo mais, e a gente precisa também se proteger, né? Precisa tomar cuidado, porque de repente você optou por ter como profissão, né, a profissão de professora, e você não vai permitir que um aluno acabe, às vezes, te prejudicando por causa disso, tá? Mas isso, pessoal, de modo geral, é uma abertura, assim, em termos de pedagogia. Eu não quero me estender demais também, para não ficar muito longo essa aula, né? E depois, com o tempo, a gente vai também tirando as dúvidas, a gente vai, eu vou atendendo as ligações, vocês vão entrando em contato, e assim a gente vai caminhando. O que importa em tudo isso, pessoal, que vocês não acumulem dúvidas, ok? Não acumule dúvidas. A Glória é sempre prestativa, a Paula também, eu sei, a tutora Melody também está sempre aí. Também, nós dividimos um pouco a licenciatura, né, Melody? Porque são Sim. vários cursos. Como pedagogia é a minha profissão, é a minha formação, eu fico sempre com essa parte da pedagogia, tá bom? Depois a Glória pode colocar o número do telefone de novo, pode pôr para vocês, e aí eu vou passar então um pouco a palavra para a tutora Melody, para ela dar um pouco de continuidade e a gente vai, se for o caso, eu vou completando alguma coisinha aí de pedagogia. Ok. Então, me apresentando, eu sou a Melody, sou tutora do curso de Educação Física e dou aula também na escola, né? Sou professora de Educação Física na escola estadual, tá? Então, eu sei bastante aí da realidade que a Leide estava citando, né?
Uma coisa que a Leide iniciou falando sobre o manual das atividades práticas, né? Aqui também no estágio é a mesma coisa, é manual, tá? Vocês vão ouvir toda vez, toda hora, nós vamos enfatizar isso, é leitura do manual, tá? No manual está explicando tudo certinho, quando que você pode iniciar o estágio, como que é realizado o preenchimento da documentação, onde realizar essas postagens, tá? Então, no manual tá ali, tá disponível para vocês aí verificarem as informações, se caso pinte alguma dúvida, né? Dá para vocês localizarem lá. Aí aqui eu vou informar para vocês como localizar esse manual. Então, a gente, acessando o AVA, nós vamos em conteúdos acadêmicos. Aí, na parte das minhas comunidades, eu vou clicar na sigla do curso. E aí, vai aparecer lá a telinha com as informações dos avisos do curso, mensagem lá do coordenador, descendo a barrinha lá da tela, né? Vocês vão localizar essa informação, tá? Já adiantando, como eu já tinha dito antes, licenciatura é obrigatório, não tem como escapar do estágio, tá? Então, qual o manual que vocês devem verificar primeiro? Esse daí do setor de estágio curricular obrigatório. Nesse manual, vocês vão encontrar como que é realizado o preenchimento da documentação. Então, você não pode começar estágio do nada. Ah, eu quero fazer estágio hoje e vou lá na escola. Não, não é assim. Você primeiro acessa o manual, faz a leitura do documento, se apropria do documento, verifica se tem alguma dúvida, né? Até porque você tem que preencher um documento, certo? Esse documento, depois, você tem que encaminhar para a instituição onde você vai realizar, aí a direção vai verificar se vai liberar ou não, né? Dependendo ali de segmento, dependendo da situação. Aí você tem que pegar uma documentação ainda com a escola e depois encaminhar essa documentação para o setor responsável, para eles analisarem para ver se vai ser aprovado ou não. Então, tem todo um passo a passo. Não é começando do nada, né? Do jeito que a gente está falando aqui, parece que é simples, mas tem um passo a passo para ser seguido antes, tá? E aí, nesse manual do setor de estágio obrigatório, você vai localizar quais são os documentos necessários para cumprir o estágio obrigatório, tá? Eu não sei se vocês conseguem enxergar na tela, mas tem um quadradinho de cor alaranjado, né? Está falando lista de convênios. Essa lista de convênios é só sugestão, não é que a Unip indica para vocês, faça aqui, faça ali. Não, ali são sugestões, não é para você seguir à risca ali essa lista, tá? Ela só está ali para que vocês, eu não sei onde que eu vou. Então você pode verificar ali se tem próximo da sua casa, enfim, né? Ou próximo aí de algum lugar, para que você possa realizar esse estágio. Mas quem procura, quem é responsável por ir atrás do estágio é o aluno, tá? Gostaria de acrescentar alguma coisa aqui, Leide? Não, acho que eu vou esperar chegar no final, aí eu só vou fazer só uma consideração, mas não agora. Vou esperar, porque pode ser que entre na sua fala. Sim. Aí, vamos lá. O estágio obrigatório, ele deve ser feito em segmentos diferentes. O que seria isso? Por exemplo, se você está fazendo o que eu vi ali, tem um aluno que está fazendo letras, né? Você não pode cumprir todo o seu estágio em um segmento, por exemplo, só no ensino fundamental 2, né? Você tem que cumprir 2 segmentos. Por quê? Como já foi falado, né, pela Leide, você vai vivenciar a profissão ali no estágio. Então, você tem que ter uma visão tanto para um segmento, como que é se comportar ali durante uma aula no ensino fundamental 2,
e como que é se portar para alunos do ensino médio, né? Você vai ver que o linguajar é totalmente diferente, a dinâmica da aula é diferente, então é necessário que você tenha aí esses dois segmentos diferentes. Óbvio, tem alguns cursos aí que tem algumas especificidades a mais, né? Como a Leide havia comentado sobre pedagogia, que tem algumas especificidades aí que você tem que distribuir a carga horária em outros segmentos. Isso daí é para quê? Para que você se aproprie, para que você tenha um leque a mais de opções, né? Para que você saiba, eu vou me dar melhor, aqui pelo que eu estou vendo, acho que eu vou me dar melhor nesse segmento, naquele segmento, né? Porque, assim, nós visualizamos a teoria, é muito fácil, né? Mas aí quando a gente chega lá na sala de aula, né, no dia a dia, no corre-corre ali da situação, a gente vê que tem certas coisas ali que a gente precisa ter certa cautela, né? A fala, como a gente vai... Você não pode tratar, por exemplo, alunos do ensino fundamental 1 igual alunos do ensino médio, né? A fala muda um pouco, né? O jeito que você vai dar a aula também muda um pouco. Então, é interessante isso, sempre ter, no mínimo, né, 2 segmentos diferentes na licenciatura, e no caso da pedagogia, tem um particular aí que depois a Leide comenta com vocês, tá? O setor de estágio não obrigatório. Como o nome já fala, ele é opcional, tá? Como assim ele é opcional? No sistema, vocês vão ver, quando vocês forem realizar alguma postagem, ou até mesmo entrar em contato com o setor, vai estar escrito assim, setor de estágio obrigatório não remunerado e setor de estágio não obrigatório remunerado. Isso significa o quê? Que foi o aluno que foi atrás de um estágio, né, remunerado, tá? Mas ele precisa também apresentar uma documentação para comprovar que ele é aluno daquele curso, que ele está naquele determinado semestre. Aí acontece a mesma situação. Ele vai, só que daí a diferença ele vai acessar setor de estágio não obrigatório, ele vai no manual e vai verificar qual é a documentação que ele precisa entregar. A princípio, a documentação é a mesma, tá? A documentação inicial é a mesma. Depois é que vai mudar uma coisa ou outra referente a cláusulas, né? Por conta da remuneração. Mas, a princípio, o documento ele é o mesmo tanto para estágio obrigatório e não obrigatório, tá? Lembrando que cada curso tem um período para realizar o estágio, tá? Por exemplo, a partir da segunda metade do seu curso, você pode iniciar o estágio, né? Dando exemplo aí, licenciatura, a partir do 3º semestre, a partir do 4º semestre, pode realizar o estágio. Antes disso, não, tá? Mas eu consegui, o obrigatório, tá? Mas eu consegui, sei lá, uma vaga, eu entrei lá num aplicativo que estava fazendo publicação sobre um estágio lá remunerado, não sei o quê, eu vou poder fazer? Se você tivesse enquadrado ali, de acordo com a descrição que está sendo pedido, né, os requisitos para fazer parte do processo seletivo, você pode. Vai contar como estágio? Vai contar como estágio não obrigatório, tá? Que você vai estar fazendo fora do período que a instituição, né, no caso que a Unip, obriga você a fazer esse estágio, tá bom? E aí também o mesmo esquema, né, o estágio não obrigatório, temos aí o preenchimento do manual e tem aí algumas observações que é necessário fazer um relatório e tudo mais, tá bom? Leide, gostaria de falar alguma coisa? Eu não sei se você... talvez, eu acho que eu posso colocar agora aqui o seguinte, pessoal. Quando você manda o estágio, depois que tiver tudo preparado, essa documentação toda aí que a Melody falou,
sendo aprovado, essa documentação vai para o e-mail, enfim, para o acesso, vamos chamar assim, de um professor orientador de estágio. Não sei se você ia falar dessa parte, Melody, se eu estou me antecipando. Eu ia começar agora, mas pode falar. Mas então, assim, aí o seu contato vai ser com esse professor ou essa professora orientadora. Aí dá uma seguida, que depois eu vou esperar um pouco, então, Melody. Tá. E aí, mostrando para vocês qual é a ordem, né, dessa documentação. Então, primeiro você acessa o manual, isso é lei, tá? Acessou o manual, fez a leitura do manual, e aí você vai encontrar lá a documentação, tá? Essa documentação, ela tá em PDF, porém você consegue digitar, né, no próprio arquivo. Só que você tem que tomar cuidado porque na hora que você for enviar esse arquivo, né, e na hora que você precisar imprimir para tirar, para assinar, enfim, ele tem que ser em JPG, tá? Ele não, isso, JPEG, é imagem, tá? Ele não pode ser arquivo Word, PDF, nem nada, tá? Tem que ser em arquivo de imagem, tá bom? Então, recapitulando, acessei o manual, li o manual, me apropriei, já sei aonde eu posso fazer o estágio e tudo mais. Qual que é o segundo passo? Vou fazer o preenchimento da documentação, tá? Então, primeiro eu vou preencher o plano de atividade, eu vou ter que fazer uma breve, colocar lá os meus dados, os dados do local onde eu vou estagiar, né? Colocar outras informações referentes às atividades que serão executadas de maneira bem resumida, tá? Por exemplo, eu vou falar ali que eu vou acompanhar as aulas no segmento do ensino fundamental 1. Beleza, coloquei isso lá no meu plano de atividade. Daí, eu preciso buscar, né, o comprovante de funcionamento da instituição, tá? O que seria isso? O CNPJ, se for uma empresa, ou se não, a informação do INEP, que é os dados da escola todinho ali para vocês acessarem. No manual aparece também o link, tá? Então, o manual aparece lá para vocês, facilita bastante. Para que isso? Para comprovar que aquela instituição existe, que eu não estou inventando, né? E, por último, o termo de compromisso de estágio, que nada mais é que a parte, vamos dizer assim, burocrática, né? As cláusulas lá, falando que você vai estagiar naquela instituição, né, com o seu nome, os seus dados, né, os dados da instituição, falando qual é a sua responsabilidade referente ao estágio, qual é a responsabilidade da instituição, tá? E assim vai. Então, na hora que vocês tiverem tudo isso daqui pronto, né, recapitulando, acessei o manual, me apropriei do conteúdo do manual, já posso fazer o estágio, estou no semestre lá que eu preciso realizar o estágio obrigatório. Vou lá, vou verificar o local onde eu posso estagiar, vou imprimir a documentação, né, vou digitar ali algumas informações, vou imprimir, porque eu preciso da assinatura da instituição onde eu estou, onde eu vou fazer o estágio, preciso da minha assinatura. Depois de tudo preenchido, eu encaminho essa documentação para o setor responsável. Lembrando, se for estágio obrigatório, tem o semestre ali certinho para você realizar esse estágio, tá? Então, é necessário vocês lembrarem muito bem disso. Vou passar aqui, peraí. Opa, passei demais? Não. Foi. E daí, como a Leite falou, nós tutores do polo, nós auxiliamos, se você tiver alguma dúvida referente ao preenchimento, né? Alguma dúvida, não sabe onde, esqueceu onde se encontra lá o manual do estágio,
né, alguma dúvida pertinente aí à documentação, nós conseguimos auxiliar, tá? Mas a gente já adianta de antemão que, como vocês têm um estágio obrigatório, vocês terão um professor orientador. E esse professor orientador é que vai dar as orientações de como deve ser feito. Como a Leide citou, estamos num período remoto, né? Tem algumas cidades aí que as aulas vão retornar em outubro, por exemplo, né? Onde eu dou aula, a partir de outubro, vai retornar, né, as aulas. Será que a escola vai ceder para que eu possa fazer esse estágio? Tem que verificar com o professor orientador, né? Falar, ó, nessa situação, como estamos, não sei o quê. Aí ele pode te dar as opções, tá? Mas também vale lembrar que o estágio não é obrigatório só naquele semestre, tá? Você tem até o final do curso para realizar o estágio. Porém, a gente sabe que chega lá na frente, né, no último semestre, tem projeto para entregar, tem TCC, tem um monte de coisa aí, que se a gente deixar o estágio, né, para a última hora, acaba acumulando demais, tá bom? Então, a gente sempre orienta, já estou apto ali, né, de acordo com o meu semestre, a realizar o estágio. Então, faça a leitura do manual, verifica algum local aí que dá para você realizar esse estágio. Pintou dúvida, estamos no período remoto, como que eu posso fazer esse estágio? Entre em contato no setor. Como que você vai entrar em contato no setor de estágio? Você vai lá na central de atendimento, lá em atendimento, né, na plataforma, você vai em solicitar serviço, você vai colocar setor de estágio obrigatório, e aí você vai escrever lá as informações, as dúvidas, enfim, que você tenha. E aí você vai ter essa resposta depois, através da própria plataforma, tá bom? Então, para fazer a postagem também é feita no sistema. Então, lá no AVA, tem um bloquinho lá, escrito documentos de estágio, e aí vai aparecer essa tela, envio de documentos. E aí eu vou selecionar o tipo de documento. É interessante que eu dou uma dica para vocês, quando vocês arquivarem esse documento no computador de vocês, vocês colocarem um nome, plano de atividade, termo de compromisso, CNPJ ou INEP, né, no caso, como é licenciatura, seria o INEP, né? E daí fica mais fácil para você conseguir subir esses arquivos, porque você vai ter que subir na ordem. Então, primeiro é o plano de atividade, depois o INEP, e por último, o termo de compromisso. Se você postar fora da ordem, seu estágio não vai ser aceito, tá? Vai ser recusado, vai voltar e você vai ter que postar ele de novo. E aí você vai perder mais tempo, tá bom? Então é interessante isso, vocês lembrarem que deve ser postado na ordem, tá? Isso é para a gente iniciar o estágio. Eu preciso fazer isso, porque se eu não seguir esse caminho, se eu for fazer o estágio de acordo com a minha vontade e postar o que eu quiser na hora que eu quiser, eu não vou ter a aprovação ali naquela disciplina, tá? E aí, para fazer a postagem, né, depois que você terminou a postagem, vai aparecer dessa forma, né, para você acompanhar a evolução. Então, se foi aprovado, vai estar com verdinho, né? Se foi reprovado, vai ter lá o xizinho na cor vermelha. E se estiver em análise, vai estar na cor amarela, tá? Quando você envia, ele vai ficar automaticamente em análise. E aí, para você acompanhar, né, essa documentação, você precisa sempre entrar lá em envio de documento e clicar em acompanhar, tá bom? E, uma outra coisa interessante que eu esqueci de avisar. Como na licenciatura e na pedagogia vocês precisam fazer segmentos diferentes,
A postagem da atividade, do estágio de vocês, também tem que ser separado. Por exemplo, você não pode colocar, vou fazer estágio no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Você não pode fazer o mesmo documento. São documentos diferentes, tá? Então, é um documento, uma postagem para o segmento do Fundamental 2 e uma postagem para o segmento do ensino médio, tá? Se você postar tudo junto, o setor não vai aprovar o seu estágio. Porque eu falo tudo junto, tudo no mesmo documento, tá bom? Então, faz primeiro a postagem de um segmento, aí fez a postagem de um segmento, caso você for conciliar, né, tentar fazer 2 aí ao mesmo tempo. E depois você faz a postagem do outro segmento. Também tem uma outra coisa, lá no manual, ele fala a quantidade de horas que você pode fazer de estágio por dia, tá? Ele fala o total por semana e o total por dia. Então, tem que ficar atento nisso também. A informação que você coloca no PA, que é o plano de atividade, tem que coincidir com a informação que consta no termo de compromisso. Como assim? Se lá no PA, que é o plano de atividade, você diz que vai acompanhar, né, no caso de pedagogia, a parte administrativa da escola, ou seja, vai ver a função ali do diretor, como que ele organiza a documentação, como que é feito o prontuário, essas coisas. E você realiza um segmento na área da coordenação, que é uma coisa totalmente diferente, e coloca essa informação diferente no termo de compromisso, seu estágio não é aprovado, tá? Então, você tem que colocar a mesma informação que você colocou no plano de atividade, vou fazer acompanhamento na área da coordenação. Tem que ser a mesma coisa que estará no TC que acompanha esse arquivo, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E na hora que você for relatar o dia a dia, aquilo também tem que estar ligado com o seu PA e o seu TC, desculpa, né, que é o termo de compromisso de estágio. Se você postar uma coisa que esteja totalmente diferente, divergente, o estágio é reprovado, tá? Então, é interessante isso. Outra dica também que eu dou para vocês, mantenham o arquivo sempre salvo no computador. Ah, eu mandei e vou excluir por causa da memória. Não. Mantenham, porque no final, quando vocês terminarem todo o estágio, tem um portfólio que vocês vão entregar, que é toda a documentação, que é desde o PA até o relatório final do estágio de vocês, tá? Então, vejam que estágio não é tão simples, né? Inicialmente mas na hora lá de fazer toda a documentação é um pouquinho complexo. Então, é necessário que você tenha toda a documentação, porque no final vai ser solicitado o portfólio. O portfólio nada mais é do que a junção de toda a documentação, desde o PA até o registro de observação que você fez a cada aula, desculpa, que você fez a cada aula, a cada dia, e o relatório final que você deve também realizar, tá bom? Leide, gostaria de falar alguma coisa? Vou só destacar umas coisinhas aí que, só para ficar um pouquinho mais claro também, mais claro não, aumentar um pouquinho a informação no seguinte, observe bastante as datas, tá? Porque as datas, elas têm prazo, elas não podem, se você tem, às vezes, ali uns 7 dias para enviar, se você não enviou, você perde a data, você tem que fazer de novo, ok? Uma outra coisa, que você vai lá, vai estar lendo no manual, vai estar tudo explicadinho, tá? Assim, nós não damos, assim, muita informação, ou muita, apesar de que, né, eu vejo que a Melody deu uma informação bastante completa, mas, às vezes, o aluno, mas eu estou em tal, porque o que acontece, gente? Eu entrei na Unip há uns 5 anos atrás, e a gente dava algumas informações de carga horária, de uma coisa ou outra. No ano seguinte, a Unip tirou toda essa parte de informação de estágio dos tutores. Por quê? Estava acontecendo muita dúvida e muita confusão
em relação às explicações e às orientações de estágio. Por exemplo, às vezes tinha um tutor novo que na cabeça dele, é isso, né? Ele não parou para perguntar. E às vezes aquele aluno que também não conseguiu se explicar direitinho, ele acabou pegando uma informação errada e muitas vezes ele teve que refazer documentação porque ele recebeu uma informação diferente daquela que ele queria. Outra coisa, cada aluno está, como nós já falamos, cada aluno está numa etapa do estágio. Então, você precisa saber em que etapa, principalmente em pedagogia, né? Você precisa saber que etapa você está. E, às vezes, você liga numa tutoria e pode ser que a pessoa, às vezes, né, não recebeu toda a informação ou passou alguma coisa despercebido por ela. E é comum? Não, não é. Mas pode acontecer. Então, o que acontece? Você vai acabar passando uma informação diferente. Por conta de tudo isso e outras situações, né, a Unip fez o quê? Tem um departamento de estágio, onde hoje tudo é centralizado nesse departamento. Assim você sabe, cada um que for te atender, quando você entrar em contato lá no 0800, você pode pedir o departamento de estágio, você pode mandar, como a Melody falou, no setor de atendimento, clica lá em departamento de estágio, para onde é que você quer que seja direcionado a sua dúvida, enfim, e aí você vai ter essa resposta diretamente voltada para aquela sua dúvida, tá? Você não corre o risco de receber alguma informação diferente daquela que você estava pedindo. Até porque, quando você está mandando uma pergunta, né, através do atendimento, aquele atendimento está registrado. Então, é uma segurança para você também, da pergunta que você fez, da data que você entrou, né? Porque como tudo é à distância, às vezes fala, nossa, e agora para onde que eu vou? Então aí você tendo essa documentação, você fica mais tranquilo assim, você sabe que aquelas datas vão ser respeitadas porque você entrou em contato dentro das datas certas, tá bom? Se houve um atraso na resposta, essa situação de pandemia realmente atrapalhou muito, né? Todos os tutores, inclusive, talvez até quem estava ali no trabalho de responder as dúvidas e tudo mais, porém, sempre que você fizer algumas coisas voltadas assim, né, que depende de outras respostas, é importante que você registre, que você salve aquele seu contato, porque é uma segurança para você. Outra coisa, a respeito das etapas, né, que a Melody falou. Por exemplo, um aluno de química, o que ele vai fazer? Ele vai fazer estágio só, provavelmente, no ensino médio, certo? Um aluno que vai fazer aí uma artes plásticas ou voltado, assim, para essa parte mais da arte mesmo, né, que a própria educação aqui do Estado, do Brasil, enfim, abriu para que os professores de arte, por exemplo, pudessem dar do primeiro ao ensino médio. Então, alguns professores, até por preferirem crianças, né, com idade um pouco menores, né, do que os do ensino médio, que já são rapazes, moças, enfim, né, às vezes mais, né, assim, duros daquilo que falam também, então eles preferem os alunos um pouco menores. Então, esses têm que fazer, sim, o estágio de acordo com a etapa, porque o curso abrange tudo isso, tá certo? Por isso que é importante você ler. E é por isso que a gente também não pode a gente não tem como receber informação de todos os cursos, de todas as etapas, porque a gente não daria conta também. Então, tem esse departamento que cuida exclusivamente dessa parte para vocês, tá bom? E mais uma coisinha importante que a Melody falou também, gente, toda essa parte de estágio, ela é verificada pela Unip. Não passa uma folha se não estiver totalmente correta. Pode falar, mas que chatice, pode ser, mas é uma segurança para você que está investindo seu dinheiro e seu tempo, e que quando você tiver o seu diploma, você não vai ter nenhuma surpresa desagradável. Porque toda a documentação, inclusive a atividade complementar, se faltar 10 horas, você não assina a sua ata de formação, tá? A festa, as fotos, aquilo tudo, é uma festa. O que vai te dar a autorização para exercer a profissão é você assinar a ata que você concluiu o curso com todas as etapas completas. Se faltar 10 horas, 5 horas de atividade complementar, você não assina essa ata. Então, assim, é importante, vocês estão investindo,
tá? Não acha que, porque é pedagogia ou porque é letras, é porque tá bom. Não, não pense dessa forma, gente. Vocês estão numa graduação. Vocês vão trabalhar, vocês têm todo o direito de procurar grandes escolas, se for o caso, ou grandes empresas, até porque pedagogia dá margem também a você trabalhar em empresas, né? Por isso, o trabalho aí de ambientes escolares e não escolares, você pode resolver fazer um projeto para ambiente não escolar, não é? Então, fica aí a seu critério. Uma coisa que eu ia falar, a Melanie já foi um pouco mais para frente, porque eu gosto muito dos papéis, eu ia falar, gente, tire cópia, ou então salve no seu computador, Sim. né, esses documentos todos aí que vocês vão preparar para o estágio, tá? Porque vai que numa dessa, né, você envia, o sistema não recebeu, e você vai fazer o quê se você não tem nenhuma cópia com você? Então, faça, né, o seu backup aí, vai reservando tudo que é seu aí. Salva na nuvem. Sim, principalmente, né? Para que você não tenha depois que ficar batendo cabeça atrás de alguma coisa que você fala, será que eu enviei? Será que eu não enviei? Cadê meu documento? Pega uma pastinha, coloca tudo, ou salva, né? Anota, como a Melanie falou, dá nome para esse arquivo, para que você possa, quando precisar, você ter tudo à mão novamente, tá bom? Eu acho que era isso, Melody, que eu tinha pensado, né, em algumas coisas, porque, assim, às vezes foi o que você falou. É um estágio, gente, mas então, faz parte. Faz parte, e eu vou falar para vocês. A gente aprende muito. Depois que vocês estiverem nessa etapa, vocês vão ver como ele foi importante. Porque você vai vivenciar situações que você fala, meu Deus, e se fosse comigo? O que eu faria? Então, você já vai se preparando para algumas situações que podem acontecer em sala de aula, tá bom? Então, nós já falamos, né, Melody? Agora, se alguém tiver alguma dúvida, lembrando que a gente não tem todas as respostas agora, né? Se vocês quiserem primeiro dar uma lida no manual, ver que etapa está, né, qual é a sua etapa do estágio, e depois já mandar, às vezes, para o setor de estágio mesmo, ou ver se a gente consegue te ajudar nessa parte, está aberto aí, então, para vocês agora, tá bom? Nós falamos aí 1 hora, né? Então, a gente não vai se estender muito, tá bom? Porém, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa agora, por favor, pode ligar o microfone e perguntar. Se não tiver interesse, né, eu acho que nós podemos, eu não sei se a Glória tem alguma informação, Glória, se você quiser colocar, eu passo depois para você, acho que você coloca no grupo, enfim, né, os telefones e tudo mais, horário de atendimento. Então, se não há nenhuma dúvida, eu acho que a gente pode, né, os alunos vão agora ler o manual. A Jennifer fez uma pergunta, né? Se ela consegue fazer estágio obrigatório e não obrigatório junto. Aí você deve entrar em contato no setor. Claro, se você estiver no estágio obrigatório já no período para ser realizado, é óbvio que você já tem que começar, tá? Aí agora fazer a junção desses dois, se for, eu acredito que se for no mesmo segmento, eu acho que não vai ser permitido, mas eu aconselho que você entre em contato direto no setor, que daí eles vão te orientar bem melhor, tá bom? Aí só para enfatizar, façam a leitura do manual antes, tá? Porque às vezes tem alguma dúvida ali que você já consegue tirar no próprio manual. O manual ele está bem simples, né? Bem facinho para que vocês possam interpretar as informações. O que mais acontece é uma dúvida ou outra bem específica, igual essa que a Jennifer fez. Daí tem que ser feito direto com o setor, porque daí eles vão saber explicar certinho para vocês. O máximo que a gente pode ajudar é o quê? Eu estou com dúvida em relação à ordem da documentação para enviar. Aí você, né, pode entrar em contato conosco, a gente auxilia vocês a lembrar, né, da ordem certinha, né, lembrar que todo documento tem que estar assinado, essa verificação simples, tá? Ou relembrar o caminho também. Deixa eu ver, a Maria colocou... Kátia, sobre estágio na parte remota, também tem que perguntar no setor de estágio, que daí eles vão orientar melhor, tá bom?
que daí eles vão explicar como que pode ser feito. Obrigatório, estágio em escola, como vamos fazer nesse tempo de pandemia? É bem isso, a sua dúvida, Maria. Como é algo muito específico, né, é necessário que vocês conversem no setor de estágio, tá? Para que eles possam dar o auxílio a vocês. Mas lembrando que vocês devem estar no período do estágio, né? Então, se estágio, na etapa do estágio, né? Eu estou no primeiro semestre de licenciatura. Não vai acontecer estágio ali no primeiro semestre de licenciatura, vai ser mais para frente. Aí, se você mandar mensagem para o setor vai te responder isso, né? Então, é necessário que você esteja na etapa do estágio para poder entrar em contato com o setor, tá bom? E aí, essas dúvidas pontuais, principalmente para vocês que estão na licenciatura e na pedagogia, sobre estágio no ensino remoto, a entrega de documentação, como que você vai pegar a assinatura, né, se talvez a instituição não está funcionando, enfim. Aí isso tudo é com o setor de estágio, tá bom? Deixa eu só completar um pouquinho aí, Melody, não sei se tem mais alguma pergunta. Assim, essa questão do remoto, né? Você precisa primeiro, meu ponto de vista, a primeira coisa é ler o manual, tá? Segunda coisa é você ver em que escola você poderá fazer esse estágio. Antes de tudo, você deve fazer uma visita na escola, falar com a diretora que você é aluna da Unip, ou você é aluno, né? Da Unip, você está na época assim, de realizar seus estágios, se ela autoriza, primeiro você vai fazer esse contato, né, inicial, porque se você chega, faz tudo, ela fala, não autorizo, você perdeu tempo e tudo mais, né? Então não adianta. Então você tem que ter essa escola para que você dê continuidade aí depois no passo a passo. Outra coisa importante, gente, a Unip, e acho que outras instituições talvez também, não aceita estágio em período de férias, tá? Período de férias não é período letivo. Então, às vezes o aluno fala, eu vou tirar férias em julho e vou fazer estágio. Não, porque julho é período de férias. Então, não serão aceitos estágios feitos em feriados nacionais, porque o feriado estadual pode ser feriado no meu estado, no seu não, né? Como o curso é à distância, então tem essa questão. Mas os feriados nacionais, que é feriado, no caso, né, para o Brasil todo, então não serão aceitos estágios naquele dia. E aí eu volto a falar para vocês, a Unip confere tudo, tá? Ela vai conferir as suas datas que você colocou, com o documento que você mandou. É um trabalho, gente, realmente, assim, bem complexo mesmo, tá? Por quê? Porque nós estamos colocando no mercado, a Unip, né, como instituição, está colocando no mercado profissionais que estão, assim, né, levando também essa formação de que você, nossa, onde que estudou esse, né? Não, eu estudei na Unip, tá? Então você fez todo o processo correto, está autorizado a fazer a sua, não vai ter assim a menor possibilidade de você ter o seu diploma cassado. Essa que é a verdade, entendeu? E é o que a Melody falou, né? Primeiro lê o manual, depois procure a escola que te convém, às vezes mais perto de casa ou mais perto do seu trabalho, e aí você vai dando andamento nessas perguntas. Então, por exemplo, a escola vai ter aula a partir de outubro, a escola vai permitir que o estagiário faça um estágio remoto, porque, entenda, você está dentro da casa dos alunos, né? Então, vai depender de toda essa conversa e toda essa autorização para vocês, ok? Aí, não sei se mais alguém tem. A Elicácia fez aqui uma pergunta, o que eu vou orientar, né? Verifica alguma escola próxima, né, da sua residência, se tem essa possibilidade de fazer o estágio, e entre em contato já com o setor de estágio e dá essa informação, né, que você já está no último semestre, que você esperou o estágio, né, e agora nessa situação de pandemia, o que você tem que fazer? Até porque, já respondendo também a pergunta da Maria, cada curso tem uma quantidade X de horas para cumprir de estágio curricular.
Por exemplo, em educação física são 400 horas. Então, talvez eu não consiga fazer 400 horas do dia para a noite, né? E aí, por isso que eles iniciam lá no curso de educação física, né? O estágio ele é iniciado a partir do 5º semestre. E aí, ele tem do 5º semestre até o 8º para fechar 400 horas. Tem cursos que são 300 horas. Então, isso é muito particular, tá? Mas aí, no seu caso, Elicássia, faça isso, vê se tem alguma escola aí perto da sua residência, que dá para você fazer estágio, e aí você já entra em contato no setor, mas faça isso assim, para ontem, né? Já entre em contato no setor de estágio e fala, ó, eu estou no último semestre, eu não fiz estágio nenhum, né? Verifiquei, tem uma escola perto da minha casa que dá para fazer esse estágio, né? Eles estão fazendo atividades em período remoto, até porque tem que verificar também quantos segmentos você tem que fazer, né? Que eu não sei qual é o seu curso, porque dependendo do curso, você pode fazer 2 segmentos, né? Por exemplo, a pedagogia, então você vai ter que falar direto no setor de estágio, é melhor. Deixa eu só explicar uma coisinha, Mélio, desculpa, Elicássia. É assim, se você não fez nenhum até agora, então qual seria o ideal, né, como orientação mesmo? Você ver a escola, por exemplo, que tenha o ensino fundamental e médio, pelo menos, tá? Porque pedagogia não precisa de ensino médio. Na verdade, você precisa do ensino fundamental e educação infantil, tá? O curso de pedagogia, você precisa do ensino fundamental e educação infantil. O estágio sobre supervisão e orientação e o estágio de ambientes escolares e não escolares deve ter aí uma média de 20 horas cada um, mais ou menos. Eu não lembro agora, decora a carga horária. Para todos, pessoal, quando você vai poder começar o seu estágio? Eu entrei em pedagogia, eu já vou começar agora a fazer o estágio. Você vai começar a partir do 3º semestre, que no caso de educação física, a Bárbara falou 5º, né? No curso de pedagogia, quando aparece lá nos seus conteúdos acadêmicos, orientação e prática, é a hora que você pode estar liberada, e você pode e estará liberada para fazer os estágios, tá bom? Então, o 1º e o 2º semestre, o aluno de pedagogia não tem essa disciplina e ele não pode fazer estágio antes de estar, como a Melody falou, né, já no momento que que o curso está oferecendo para ele essa possibilidade de estágio, tá bom? Eu acredito, Elicas, que não sei da sua disponibilidade de tempo, né? Se eu não me engano, são 6 horas por dia, que você pode fazer até 6 horas, tá bom? E se for o caso, até de jogar um pouquinho para frente, também para você não ficar sobrecarregada, eu acho que até vale a pena, né, você considerar, mas dá, como a Melody falou, já dá andamento, tá bom? Já vai procurando, já vai se informando, né, para que você possa completar aí o seu curso, né, no tempo mais viável possível para você. Obrigada, Melody. Isso, aí se for possível, já vai amanhã na escola, verifica essas informações, conseguiu a informação, já manda mensagem para o setor de estágio, tá? Para eles te responderem aí e verificarem o que você pode fazer, tá bom? Até porque tem outros segmentos também, que nem a Leite falou, né? De estágio não escolar, que daí também você precisa cumprir. E aí eles vão te dar as devidas orientações, tá bom? Então faça isso para amanhã, tá? Entre em contato na escola e verifica na escola e já entre em contato no setor, tá bom? Bom, acho que é isso, galera. A maioria das coisas, como a gente falou, é manual. Se você já está dentro do seu período de estágio, sempre as suas dúvidas específicas serão solucionadas no setor de estágio. Estágio obrigatório, obviamente, é aquele que você tem que fazer ali, ponto final, está instituído ali para você. O não obrigatório é o remunerado, tá? E aí eu oriento, se você tiver alguma dúvida em relação ao não remunerado, pergunta lá no setor, que daí eles vão te dar as devidas orientações. Mas é claro, antes, faça sempre a leitura do manual, tá bom? E é isso, a gente acho que pode agradecemos, né, a encerrar, presença. né? Eu não sei se a Glória tem alguma informação, será? Talvez?
Acho que, não sei. Glória, você precisa falar alguma coisa? Não, não, Leide, eu creio que ficou claro as informações, e é isso. Os alunos tendo dúvidas, podem entrar em contato com a gente. Sim. Lembrando que o atendimento é marcado pelo nosso WhatsApp, né, do Polo. Então, sempre que você tiver interesse, né, aluno, de marcar um horário, pode entrar em contato com a gente para marcar um horário para falar com a sua tutora, tá? E estamos à disposição para atendê-los. Isso. Creio que as informações básicas ficou claro, né? A maior dúvida, por enquanto, tem sido a respeito do estágio remoto mesmo, Certo. mas é igual vocês falaram, precisa entrar em contato mesmo com o setor de estágio, que é igual a Leide falou, vai depender da escola, vai depender de vários fatores. Então, por isso, a gente prefere manter a cautela de não passar uma informação errônea, né? Com certeza. Ok, pessoal. Então, da nossa parte, né, Melody, obrigada a participação de todos e todas. E naquilo que a gente puder ajudar, nós estamos sempre à disposição, tá bom? Da minha parte, boa noite e obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, pessoal, pela presença e até a próxima. Boa noite a todos. A Oi? Maria, ela fez a pergunta referente da carga horária. A carga horária do estágio são Pode falar. Oi, pode falar, Glória. A carga horária do estágio de pedagogia são 300 horas. Aí o aluno precisa se atentar também às disciplinas, porque cada disciplina tem uma carga horária. Tá tudo voltado na hora que você for lá ler o seu manual, você vai ver que tem lá um quadrinho, né? Não vou lembrar agora qual é a página exatamente, mas você vai ver que tem lá a carga horária de cada disciplina e de cada etapa, né? Ensino fundamental, educação infantil, supervisão e orientação. Por quê, gente? O curso de pedagogia te dá o direito de ser diretora, de ser supervisora. Então, não adianta você trabalhar assim, não é que não adianta, não é o foco, não é o trabalho com o aluno. O foco da pedagogia é o trabalho da educação, na educação básica ali, né, do primeiro ao quinto ano só, tá? Você pode, às vezes, desculpa, gente, você pode pegar, às vezes, por exemplo, escola pública, né, dependendo da região, que tem falta de professor, você pode, desculpa, falei muito já, você pode até pegar uma aula de história, uma aula, sabe assim, de alguma coisa mais geral, onde você pode fazer aquela atividade, porque você tem pedagogia, tá? Não é que você, eu posso fazer, não é que você está habilitado. O seu curso pode ser que a diretora fale, nossa, você pode pegar umas aulas de história até chegar ao professor? Ok, qual é o conteúdo, qual é o livro, você tem essa didática que você está aprendendo e você vai conseguir levar à sala, você sabe que você vai ter que ter uma postura, né, diferenciada ali de um aluno de primeiro ano para um aluno de sexto, sétimo ano, por exemplo. Então, não é que você vai dar aula para os Fundo 2, vai depender da escola, se a diretora pedir, pelo fato de você ter pedagogia, você vai poder suprir aquela falta ali naquele momento, tá? Mas o foco também é esse, você pode ser supervisora. Vou falar rapidinho em termos de Prefeitura de São Paulo, que eu já me aposentei lá. Então, você tem a opção de, na direção, para ser diretor em São Paulo, você tem que ter pelo menos 5 anos, se não mudou a lei, né, porque faz tempo que eu saí lá, você tem que ter 5 anos de sala de aula. Não adianta você querer chegar e sentar na cadeira do diretor, né? Você tem que saber o que acontece na sala de aula, você tem que ter essa vivência de sala de aula, tá? Então, você tem que ter tanto tempo aí de direção. Às vezes, para ser supervisor, também você tem que ter um tempo de direção, um tempo de professora. Então, assim, é diferente de algumas escolas particulares, por exemplo, que, eu tenho aqui a minha filha, eu vou colocar minha filha como orientadora. Ok, a dona da escola pode até colocar a filha dela como orientadora, porém, coloque num curso para que ela saiba e se prepare para esse cargo.
entendeu? Então, o curso de pedagogia, por conta desses estágios, ele te dá ele abrange, né, mais essa área toda aí para você. Lembrando que nós temos agora curso de pedagogia, curso não, nós temos assim, não sei se a Unip já está com curso ou se após em pedagogia hospitalar. Então, assim, é mais um ramo da pedagogia que você pode se informar, você pode buscar, né, assim, material para saber como é que funciona, se é do seu interesse, se não é, né? Eu, por exemplo, não poderia jamais trabalhar, porque, como diria minha mãe, eu choro de ver uma porta aberta. Então, você vai trabalhar com uma criança, né, que você sabe que no dia seguinte ela pode não estar ali, você tem que ter uma estrutura extremamente bem equilibrada, ok? Mas, gente, eu estou segurando vocês e a gente gosta muito de falar, e eu vou encerrar, porque senão vai ficar tarde para vocês, ok? Obrigada a todos, nós podemos fazer outras aulas, quem sabe no polo, e aí a gente troca aí informações, tá bom, gente? Obrigada mais uma vez, boa noite a todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Então, boa noite, Glória, qualquer